Doutor Leandro Teles, a pauta é esclerose múltipla. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Regina? Como é que Tudo você tá? ótimo. O que é esclerose múltipla? Quando a gente fala, as pessoas falam tanto, vários artistas são diagnosticados. Aliás, algumas pessoas jovens são diagnosticados com essa Verdade, doença. uma doença relativamente comum no mundo, no Brasil também. No mundo, 2,5 milhões de portadores, mais de 2,5 milhões. No Brasil, a gente está passando já de 45, 50 mil portadores. Esclerose múltipla é uma doença neurológica, comete cérebro, medula, nervo óptico, é crônica, em alguns casos progressiva, que precisa ter diagnóstico, porque ela é uma doença tratável. Então é uma doença que o nome assusta num primeiro momento, esclerose múltipla, mas é uma doença que a gente precisa ter uma certa naturalidade, fazer diagnóstico e quanto antes, melhor. O mundo da medicina e da saúde tem evoluído a passos largos nesse quesito. Estou muito feliz de trazer esse tema hoje aqui. Pois é, então assim, é crônico, é tratável. É crônico, é tratável, é uma doença que normalmente ele vem em forma de surtos, esses surtos são tratáveis e existe prevenção medicamentosa para diminuir. É uma doença que nem sempre tem formas hipergraves, alguns casos são graves, mas tem formas menos graves. Então aquele estigma de que a pessoa vai morrer disso, vai para cadeira de rodas, isso mudou completamente, é estigma. E a gente tem que fazer diagnóstico mesmo nas formas mais brandas, para melhorar o resultado geral. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades? Bora. Doutor Leandro Teles, é mito ou verdade que a esclerose múltipla é uma doença rara que ocorre principalmente em idosos? Eu acho mito. Eu não considero rara, porque por uma doença neurológica, que pode levar a sequela, a perda, ela é uma doença comum, né? Em alguns lugares, ela é muito comum. Como nos países do hemisfério norte, alguns têm uma incidência bastante alta. Também não é uma doença típica de idosos. As pessoas confundem esse termo, né? Esclerose, esclerosado, idoso. Não tem nada a ver. Esclerose é cicatriz. Então é uma doença que tem um risco maior em jovens, dos 15 aos 45 anos. Doutor. A idade que ela acontece mais é entre ali os 20 e os 35. Então ela pega a pessoa no auge produtivo, no auge físico, profissional. Ela é mais comum em mulheres. Mulheres têm um risco 2 vezes maior. Por isso que a maioria dos famosos, quando você cita... São sempre mulheres. Tem o caso de uma ex-Paquita, Louise. Tem a Cláudia... Cláudia Rodrigues, famosa nacionalmente numa luta. Talentosíssima, Claudinha. Agora, acho que uma atriz, né, a Ludmilla, citou também com relação à esclerose múltipla. Então, mais comum em mulheres de pele branca, caucasianas, mas pode acontecer em homens, mulheres, de qualquer raça, pode acontecer em qualquer idade, mas o mais comum é em jovens. Então, mito. É mito ou verdade que os sintomas principais são a perda da memória e desorientação? Mito também. As pessoas falam esclerose múltipla, esclerose de novo. Leva a esclerosado memória. Esclerose, então, é cicatriz. Cicatriz. Você tem Múltiplas cicatrizes. Você tem esclerose de pele, você tem esclerose de pulmão. Esclerose é uma cicatriz. No caso da doença, você tem uma inflamação num local. Depois que essa inflamação passa, fica uma plaquinha, uma cicatriz. Quando você olha o cérebro, vai ter múltiplas. É uma questão numérica mesmo. Várias cicatrizes no cérebro, na medula ou no nervo óptico, sistema nervoso central. Olha que curioso aqui, a gente aqui trouxe até a imagem, né? Que a gente fala e as pessoas falam, nossa, que difícil, né? Sim. Mas olha a imagem. Aqui é um exemplo, né? Do lado aqui esquerdo nosso tem o cérebro. Cortado. O cérebro está cortado numa foto, essa é uma imagem de ressonância. Perceba que o cérebro está em cinza e que existem umas placas. Umas bolinhas. Em branco. Essas placas, justamente, são essas placas, esclerose em placas, ou esclerose múltipla. Existem esses pontos que acontecem em regiões diferentes e em tempos diferentes da vida. Eu posso ter uma, depois de meses a anos, ter outra. E não sinto nada. Você pode sentir se essa placa ocorrer numa região significativa. Então você pode sentir desde o primeiro surto, mas pode não perceber nos primeiros. Porque depende se aquela área é uma área para mover um braço, por exemplo. Aí você vai sentir uma fraqueza no braço. Se for uma placa em cima do nervo do olho, você vai sentir uma alteração visual, dor a mover o olho. Se essa placa cair numa região da sensibilidade ou da fala, então você vai tendo surtos de inflamação, como essas plaquinhas, só que isso não aconteceu ao mesmo tempo. Um episódio aqui... Outro ali.
No começo, uma hora é o os braço, episódios... outra hora é o olho. Exato. A gente fala que a doença, ela dissemina no tempo e no espaço. Eu tenho que ter várias placas em locais diferentes e que ocorreram em tempos diferentes. Quem me diz isso é o paciente que conta a história, mas a ressonância também consegue dar dica qual placa é mais antiga, qual é mais nova. Ah, dá pra ver? Dá. A mais nova, ela capta contraste, ela é mais inchadinha, como um machucado recente. A mais antiga, ela é mais retraída. Então, o médico, ele consegue ver pela imagem e pela história clínica. E ali essa é a aqui, medula. que é? A imagem de lado, olha lá, o queixo, o nariz tá pra cá. Que eu não tô conseguindo... Aqui é uma imagem de lado. Tá. É porque tem um reflexo. Agora eu vi. Tá vendo que você consegue ver ali o pescoço? A pessoa tá de perfil. Tá de perfil, perfeito. Aí você vê a medula, olha bem no meio a medula. Sim. Você vai perceber que tem uma bolinha branca no meio da medula. É relativamente grande. Ali é relativamente grande, até pelo tamanho da medula. Então ali a gente tem uma inflamação na medula. A gente chama de mielite. Então isso pode ser também um sinal de esclerose múltipla. Medula, ou cérebro, ou nervo óptico. Por isso que o sintoma mais comum... Ou três. Ou todos eles juntos. Múltiplas lesões em tempos diferentes, tirados da história clínica ou na imagem. Perceba que não é muito como a gente imagina, né? Quando você fala esclerose múltipla, parece que é uma doença assim, sei lá, degenerativa, ou que a pessoa vai perdendo a lucidez e a memória. Até pode acontecer caprichosamente, em alguns casos, ou em casos mais avançados. Mas o normal não, é um sintoma neurológico agudo, que evolui localizadíssimo, e isso, ao longo dos anos, vai acontecendo. Cabe ao médico tentar desinflamar quando inflama e prevenir a ocorrência de novos surtos. Ah, muito legal aprender. Eu gosto de trazer imagem porque parece complicado, mas dá para você ver e ter um pouquinho da experiência do médico. Sem dúvida, com essa explicação. Bom, continuando. É mito ou verdade que o portador de esclerose múltipla tem inflamações em diversos pontos do sistema nervoso central que ocorreram em momentos diferentes da vida? Depois da aula... Isso é perfeitamente certo. Às vezes acontece o quê? Eu tenho um primeiro quadro, aí de repente o médico olha na minha ressonância e percebe que eu já tive outros que eu não percebi. Então o médico não precisa esperar vários surtos para dar o diagnóstico. Só que às vezes o paciente já vem com história de vários episódios. O episódio, ele tende a evoluir em poucos dias. Começa uma fraqueza, uma boca torta, ou uma alteração de fala, ou uma tontura. No começo, eles tendem a melhorar em poucas semanas. Às vezes o paciente não vai no médico, ou acha que é um estresse, aí o quadro passa. Passa alguns meses, alguns anos, surge outro, e outro. E aí o médico, quando ele consegue ver que aquela doença, ela não é monofásica, ela durou um tempo, aquela pessoa tem tendência a fazer esses machucados, ele vai chamar, com um bom diagnóstico do neurologista, de esclerose múltipla. Tá. É mito ou verdade que o diagnóstico é clínico, exames complementares não ajudam? Isso é mito. O diagnóstico ele é muito clínico no sentido de que um sintoma neurológico agudo no contexto do jovem, às vezes tem fator de risco, mas o exame é muito importante, a imagem. Hoje em dia, a ressonância. A ressonância, ela ajudou muito no diagnóstico, porque são lesões, às vezes, pequenas, então raio-x, às vezes a tomografia não enxerga. Então, hoje, na esclerose múltipla, é muito importante a imagem. Tem outros exames. Cérebro e medula. Cérebro, medula. A imagem do cérebro dá para ver o nervo também óptico. Então, nervo óptico, cérebro e medula compõem o sistema nervoso central. Ah, Leandro, o que não é central? É o periférico. O periférico é nervo. Nervo, raiz. Isso a esclerose múltipla não costuma pegar. Ela é uma doença do sistema nervoso central. Quadro clínico, a imagem, importante, e às vezes até o líquor, que é aquele examezinho tipo meningite. Você pode colher o líquor ele também consegue ajudar no diagnóstico em alguns casos. Tá. É mito ou verdade que o tratamento da esclerose múltipla se limita atualmente à fisioterapia? Isso é mito também. A fisioterapia é extremamente importante para aqueles pacientes que têm um sintoma motor, né? Ou de coordenação motora. Então, fisioterapia sempre, e muito, e bastante para quem tem dificuldade motora. Mas hoje a gente tem tratamento com fono, com TO, com remédio. Inflamou, chegou no médico, está inflamado, ele pode usar corticosteroides, imunoglobulinas. Tem uma medicina toda complexa para que aquele surto seja rapidamente contido. E outros não aconteçam. E tem um risco menor de sequela. E tem um outro tratamento que é esse, de modificador da doença, onde diminui o risco de você ter novos surtos. Por isso que, então, que o diagnóstico e o tratamento precoce
são fundamentais. Fundamentais porque muda o prognóstico. Exato. Como é uma doença onde pode acontecer em qualquer região, de qualquer tamanho. Então, se você tem um tratamento rápido para conter a lesão, e se você consegue minimizar, aquela pessoa teria 2, 3 surtos, sei lá, em 3 anos, você diminui. Então, você melhora o prognóstico. A gente não tem uma cura. Aquela coisa de você toma um remédio e nunca mais tem nada. Isso não. Porque a doença ela tem características genéticas, de sistema imune, de infecções. Então aquela pessoa carrega aquela tendência, né? Mas o tratamento ele melhora, porque a gente conhece a natureza. A natureza dessa doença é autoimune. O próprio sistema imunológico é quem causa esse tipo de lesão. Então, comandando um pouquinho o sistema imune, você melhora um pouco essa agressão. E muito importante o paciente ter noção do seu estado, né? Porque ele vai lidar com isso de uma maneira totalmente diferente do que quem é surpreendido. Fundamental. A informação é importante para diminuir o preconceito, o diagnóstico precoce, para o paciente reconhecer nele sinais de surtos menores. Isso. E com um tratamento bem feitinho, e nos casos de bom prognóstico, o paciente pode seguir uma vida normal, né? Desenvolver trabalho, família. Então, hoje é uma doença com tratamento e com prognóstico. Minutinho que tem perguntas do pessoal de casa. Excelente. A gente fica final de semana sem se ver e quando se encontra fica tirando o atraso nesses pequenos momentos. Então, perguntas para o Dr. Leandro sobre esclerose múltipla. A Cláudia diz o seguinte: a minha prima teve um problema no olho e o médico disse que nos exames foi encontrado sinais de esclerose múltipla, mas ela nunca sentiu nada antes. É possível? É possível. A esclerose múltipla, às vezes, ela se manifesta de forma ocular. Aí você fala, nossa, mas não é no cérebro. Só que, às vezes, inflama o nervo do olho. A gente chama de neurite óptica. Não é qualquer problema do olho, é um problema específico do olho. Então, como é que é? Tente. Geralmente começa um borramento visual. Então não é piscar, não é nada... Não. É a pessoa que sente. Qualidade da visão. Se você olhar para a pessoa, você não vê o olho, geralmente, você não vê o olho vermelho, inflamado, nada. A pessoa vê um borramento no olho, geralmente um olho só, ela tá com o olho borrado, se ela olhar com o outro olho, geralmente o outro olho tá bom, até pode acontecer nos 2 olhos, mas não é comum. E ela tem uma dor, a movimentação do olho. Quando ela mexe o olho para um lado para o outro, além Dói. do borramento, existe uma dor estranha atrás do olho. Ela vai buscar um oftalmologista, ou às vezes até um neurologista, e o médico ele vai conseguir separar o joio do trigo. Tem outras coisas que dão dor no olho, como glaucoma, descolamentos, inflamações, uveites. Mas a neurite óptica, pessoa jovem, sem nenhum fator, uma vista embaçada que progride, uma dificuldade às vezes de enxergar cores, o vermelho ele parece que está saturado, está meio pouco vibrante de um lado. Aí o médico ele vai ver o reflexo da pupila, vai fazer o fundo de olho. E aí, às vezes, a pessoa não teve nada, mas quando você faz a ressonância, às vezes você já vê uns pontinhos que foram antigos, em regiões que não eram tão eloquentes, tão importantes. E aí o médico, às vezes, no primeiro surto, já consegue identificar. Então, é um relato importante e possível, sim, de um diagnóstico precoce. Geralmente, essa inflamação do olho, quando bem tratadinha, o olho tem uma boa chance de recuperação. Agora, ainda que seja o primeiro episódio, se o diagnóstico precoce ajuda, sorte da pessoa. Sorte da pessoa. Então, a definição são 2 ou mais surtos, mas a pessoa ela pode diagnosticar isso na imagem. Ela pode falar, é o primeiro surto clínico, mas a imagem ela pode ajudar e o médico já começar a tratar como se mais surto ela tivesse tido. Como ele consegue datar as imagens, basta ele estudar o sistema nervoso e ver que já havia uma disseminação no tempo e no espaço. Próxima pergunta. Ângela, uma pessoa com esclerose múltipla pode ter filhos? Qual o risco da gravidez e o risco do bebê ter o mesmo problema? Pergunta excelente, né? Como acontece muito em mulheres jovens. E a resposta é sim, pode ter filhos. A esclerose múltipla, de modo geral, não altera a fertilidade, a mulher segue fértil. Ela tem que engravidar num momento de mais calmaria clínica, conversando muito bem com o ginecologista, com o seu neurologista, para escolher um momento onde as coisas se encaixem para ela engravidar. Tem que discutir também a questão do medicamento. Alguns medicamentos preventivos são mais recomendados, outros menos recomendados. De modo geral, a gravidez ela pode ser feita, de modo geral ela é tranquila. A doença tende até a melhorar um tiquinho, ela tem um risco menor no 2º e 3º trimestre de ter surtos. Por quê? Porque a doença é autoimune. E a gravidez é um momento de tolerância imunológica. Você está carregando um bebezinho diferente. Então, o sistema imunológico ele fica mais tolerante, mais calminho na Vamos gravidez. deixar esse bebê se desenvolver.
Como a doença depende do ataque autoimune, ela tende a melhorar no segundo e terceiro trimestre e o bebê tende a nascer saudável pela via de parto que o obstetra escolher e tende a não herdar a doença. O risco é um pouquinho maior do que alguém que não tinha familiar, mas ainda é baixo. Não justificaria não ter o filho por conta disso. Ô, doutor, e a literatura explica por que mulheres mais do hemisfério norte apresentam esse diagnóstico? Isso é uma coisa que se discute muito. Talvez por uma questão genética de mulheres caucasianas, mas existem algumas teorias que falam sobre o gradiente de exposição solar. Em regiões onde menos exposição solar, mais deficiência de vitamina D crônica nos antepassados, poderia ter alguma associação com doenças autoimunes. Então existem teorias que tentam explicar esse gradiente. Mas quem olha o mapa é interessante, em lugares mais temperados tem mais esclerose múltipla, em lugares mais equatoriais tem menos. Isso vincula um pouco, por isso que a gente sempre dosa a vitamina D, sempre repõe a vitamina D, apesar de ainda ser um pouco polêmico aquele tratamento, que é o tratamento alternativo com mega dose de vitamina D. Isso é polêmico, mas a reposição da vitamina D é consenso. Na preservação não só dos ossos, como também no equilíbrio da imunidade. Tá. Mais uma pergunta. Wagner, eu conheço uma pessoa com esclerose múltipla que está há 3 anos sem nenhum surto. Será que ela pode se considerar curada? Pergunta interessante, muito comum. A doença ela pode evoluir com uma latência de anos, décadas, seja com o remédio, seja o paciente que optou por não medicar, ou que já passou um tempo sem surtos e o médico tirou o medicamento. Então a doença ela pode ter alguns momentos de silêncio. A gente não fala cura, porque o risco de ter novos surtos ele ainda persiste maior do que alguém que nunca teve um surto. A gente considera uma doença em remissão. Aquela pessoa que já tem 10 anos de doença e que quase não tem sequela, você olha não tem nada, só normalzinha. A gente chama de forma benigna, entre aspas. Eu não gosto muito de benigna e maligna, porque dá uma sensação É ruim. Mas, bem entre aspas, perceba que cada pessoa vai ter um tipo de doença. Vai depender do risco, da quantidade de placas e do número de placas daquela pessoa. Então, os pacientes são muito diferentes entre si. Porque às vezes a pessoa recebe o diagnóstico e já acha que vai ter uma determinada evolução. E não. E não. Tem pacientes com 10, 15, 20 anos de doença, estão praticamente como no começo. Então o tratamento é medicamentoso e com fisioterapia, dependendo do caso. Tratamento medicamentoso reativo ao surto, preventivo ao surto, boa alimentação. Eu ia chegar nessa parte. Fundamental. Controle de peso, cessação de tabagismo, porque é tabagismo, obesidade. Tudo isso também serve como prevenção. Serve como prevenção. Alimentação saudável, não fumar. Prevenção, mesmo para quem ainda não teve o primeiro surto. Quando for tomar uma vacina, o médico vai orientar qual que deve tomar, qual que não deve. Quando tiver algum sintoma neurológico, o médico vai orientar para onde você corre, para aquela inflamação não aumentar. Então é um tratamento caso a caso e que exige uma avaliação multidisciplinar. Eu incluiria também um segmento psicológico. Porque a esclerose múltipla, ela traz uma carga e é uma doença muito... Não é só o surto que judia, é a imprevisibilidade, a dificuldade de você planejar a vida, às vezes não sabendo quando você o surto vai acontecer. Exato. Então esse controle também psíquico é muito importante para os pacientes e para os familiares. Doutor Leandro, a gente roda e cai no mesmo ponto. Vida saudável do ponto de vista físico e psicológico, alimentação, não fumar, isso previne, isso é a construção de uma vida saudável, né? Isso ajuda muito, porque qualquer doença crônica, ela tem fatores não modificáveis e modificáveis. Os não modificáveis, genética, idade, às vezes uma exposição que você não tinha como controlar, o que a gente não consegue mudar, não muda. Mas aquilo que a gente pode mudar para não aumentar uma tendência nossa, isso vale para qualquer doença. Exato. Infecciosa, autoimune, metabólica. Então, quando a gente tem uma tendência maior a uma doença, é importante a gente cuidar. Então, como sempre, a gente cai na boa qualidade de vida, na boa qualidade médica, no diagnóstico precoce e, no caso da neurologia e da psiquiatria, na redução do preconceito. Quando a gente traz um tema como hoje, a gente esclarece, treina o nosso ouvido a não ver tudo com um prisma de tragédia ou com mitos, aí a gente consegue ficar uma sociedade mais saudável. Parabéns, doutor Leandro. Dr. Leandro Teles é médico neurologista. O site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br e ele está no Instagram
da mesma maneira. Neuro Leandro Teles tem várias publicações que você encontra nas redes sociais, também consegue na Amazon, nas redes sociais, consegue ter acesso nas livrarias na Amazon e tem as lives do Dr. Leandro Teles. Hoje vai ter? Hoje, 8 horas, vamos tirar dúvidas sobre esclerose múltipla, ótimo. sempre lives. Então, o pessoal que tem ali o Instagram, Neuro Leandro Teles, essa é a rede que eu estou mais presente ali. Ô, doutor Leandro, e você deixa essas lives salvas? Algumas eu deixo. Por favor. Quando a live ela corre bem, a gente deixa. Quando tem alguma polêmica, conflituosa qualquer, a gente apaga. Ah, é? Porque tem os haters, e aí vem mistura de... Mentira! Todos nós, né, temos. Então... Mas numa live só com médico tem vezes haters? tem. Falando de quê? De política, preconceito? Às vezes entra preconceito, às vezes entra política, às vezes vem conhecimentos, às vezes... Então aí a gente acaba conflituosos. Aí apaga, é. Mas como a gente está sempre lá e está ocupando espaço e democraticamente, é comum acontecer. E aí a gente vai triando então, para que seja um ambiente de amistoso. Né? O conhecimento de qualidade está salvo. Está salvo. Ali o que pode perturbar, o doutor Leandro não deixa salvo. Tá certo. Faz uma triagem. Me surpreendi agora. Boa semana, viu? Um beijo para as filhas. Você também, obrigado. Ai, feliz Dia das Crianças. Para nós, para as pequenas.